Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Eu sou Ana Paula, psicóloga, especialista em psicologia clínica e hoje eu estou com uma questão que apareceu para mim lá no meu Instagram, da Joseilda Félix, que quer saber qual que é o significado de ressignificar, que é uma palavra que normalmente aparece muito quando psicólogos falam, também em terapia acontece bastante, então eu acho que é importante discutir também isso com vocês. E aí, vamos falar um pouco mais sobre isso? Deixa aqui embaixo, gente, o comentário da sua parte explicando, dando a sua explicação do que é ressignificar, porque não é somente com a minha palavra que é feito os conteúdos aqui do canal. Então, vamos ficar aqui comigo nesse vídeo até o final, porque hoje a gente fala um pouco mais sobre essa questão. E a pergunta da Joseilda, ela me questiona: Ana, será que você pode fazer um vídeo explicando e exemplificando ressignificar? Preciso entender melhor. Acho muito importante, Joseilda, a sua participação aqui no canal. Muito obrigada pelo apoio e por contribuir com o tema também aqui do canal. Quando nós estamos falando em ressignificar, nós estamos partindo de um pressuposto que algo já existe um significado simbólico específico ou objetivo. Por exemplo, se eu tenho um celular, existe já previamente para você aí do outro lado um significado do que esse significante, que é o celular, pode representar para você. E aí pode ser que tenha outras coisas que tenham ligações mais afetivas, que já tenham uma experiência prévia, alguma vivência que você já passou, que envolva ou não aquele objeto, e aí carrega um tanto de outras coisas nisso. Então, quando nós falamos ressignificar, seria o ato de atribuir um outro valor, de atribuir um outro significado para aquela vivência, aquela experiência, aquele objeto, aquela pessoa, que não seja aquele que você já atribui. E aí eu vou trazer para vocês aqui um conceito bastante pessoal, um exemplo bastante pessoal que eu tive que ressignificar para conseguir estar aqui no canal hoje. Antigamente, uns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, eu tinha um conceito de hiperexposição, de se expor em ambientes públicos, de dar cara mesmo em redes sociais, de falar de coisas, e eu sempre achei que esse movimento era muito perigoso, tanto por expor a minha imagem como pessoa e também por abrir espaço para outras pessoas virem me criticar, virem me conhecer, enfim, de falar sobre mim, que era uma coisa que antes eu tinha mais restrição, mais medo do que hoje. Então, para mim, naquele momento que eu vivia, me expor seria um movimento de perigo, de risco, que envolvia sentimentos ruins, que eu preferia me afastar do que me aproximar. Em algum momento da minha vida, eu tive que me haver com isso, porque como eu estou em um ambiente que eu preciso falar com muitas pessoas, eu preciso de conhecer pessoas e as pessoas precisam de me conhecer para saber que eu sou psicóloga e talvez se tiver algum interesse de trabalhar com o meu serviço, me contratar, eu percebi que eu precisava fazer uma modificação, não primeiramente na minha ação, mas naquilo que eu achava antes daquela ação ser concebida. Eu precisava de entender melhor aquele medo que eu tinha, de onde vinha, para onde vai, se houve algum momento que startou aquele receio, de onde que eu construí aquele conceito todo de que exposição era automaticamente uma coisa ruim, ou de uma pessoa que se expunha e colocava em risco, ou colocava em risco outras pessoas, enfim, só dava trabalho e problema. Eu precisei de entender um pouco mais sobre esse conceito, e aí no final das contas, não era nem um medo mesmo de me expor, era um medo maior do que as pessoas iriam achar de mim. E nesse momento, achar de mim eram pessoas específicas
não pessoas específicas, era uma categoria específica de pessoas que eu tinha medo de ser mal interpretada, de ser vista com um olhar de menos valor, porque eu estou nas redes sociais, porque eu estou falando de psicologia, tentando falar de uma forma acessível, não falando palavras bonitas, conceitos técnicos, despejando aqui dados de artigos científicos, porque o meu objetivo aqui é falar de uma forma acessível para outras pessoas que não têm obrigação de saber termos técnicos e entender do que eu estou falando. E aí eu precisei, gente, de um tempo para conseguir ressignificar isso e para ter coragem de falar com vocês. Se eu não tivesse entrado em um processo terapêutico ou um processo de introspecção, de reflexão sobre isso, dificilmente eu iria conseguir abrir a minha imagem ou me expor de uma forma mais confortável. Porque, é claro, eu hoje não posso dizer que eu estou super confortável porque eu estou falando com uma câmera e é todo um trabalho que não faz parte do meu trabalho, do meu ofício oficialmente, mas é uma coisa que antes era mais difícil, agora é mais fácil, mas que antes seria impossível. Então eu, Ana Paula, peguei uma fase, peguei um objeto, peguei alguma coisa da minha vida, compreendi o que aquilo significava e para o meu bem, para minha melhora, para minha evolução pessoal e profissional principalmente, eu consegui colar nesse objeto, nessa coisa, nesse olhar, um outro significado que fizesse mais sentido para mim naquele momento que eu precisava de me expor. Então, ressignificar, gente, é um processo que nem sempre é tão simples, nem sempre é tão bonitinho, porque pode ser que envolva situações muito mais complexas do que essa coisa que eu trago. E nem sempre são coisas que são agradáveis, são coisas que são legais de se falar. E quando nós estamos falando de quebrar conceitos, preconceitos, julgamentos, e colocar nessa experiência, nesse pensamento, nessa ideia, alguma coisa que se encaixa melhor naquilo que a gente espera, naquilo que a gente entende, com relação ao nosso modo de ser, modo de ver as coisas, demanda um certo tempo. A psicologia, a psicoterapia trabalha demais com isso, com os simbolismos, com os signos, com os significados, com os significantes. Por isso que é muito importante, pelo menos num olhar fenomenológico, entender o que é aquilo que o paciente traz, olhar aquilo que ele nos mostra e tentar entender o que o paciente está falando, não aquilo que nós psicólogos estamos entendendo daquilo que o paciente está falando. Porque pode ser que para mim, na minha visão, um objeto signifique uma coisa, tenha uma ligação afetiva específica que não necessariamente é para você. Então, se eu, Ana Paula, psicóloga, fizer uma leitura de acordo com o que eu acho que o paciente falou, fica muito fácil, gente, de entrar em contradição, de confundir as coisas e de acabar fazendo uma análise terceirizada. Por isso que a fenomenologia, que é um assunto que eu pretendo trazer mais para vocês aqui no canal, ela pressupõe esse levantamento, essa suspensão do pensamento prévio de quem está observando aquele objeto, aquele fenômeno e conseguir fazer uma leitura muito mais genuína do fenômeno que acontece e não aquilo que a gente interpreta do fenômeno que acontece. Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês falar um pouco sobre isso, discutir um pouco sobre essa questão. Eu sei que no finalzinho aqui eu fui indo para um assunto que não era exatamente o que Joseilda perguntou, mas eu acho que coube aqui para esse momento. Eu espero que tenha sido bom para vocês falar um pouco mais sobre isso. Muito obrigada, gente, para vocês que apoiam o conteúdo. Para mim é muito importante. Não tem canal, não tem Instagram, não tem podcast, não tem nada se você não participar comigo, se eu não conseguir ouvir a sua voz e perceber que o assunto não está sendo somente uma discussão jogado para você aqui, é realmente uma conversa e que você participa comigo tanto pelo meu Instagram, mas também aqui pelos comentários. E compartilhe se você acha que fez sentido, que foi legal discutir um pouco sobre isso. Obrigada para você que ficou aqui até o final e até o próximo vídeo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!